Eduardo Fidel. Desde que em um determinado momento da minha vida, eu resolvi solidificar, vamos dizer assim, a minha atuação junto às comunidades. Como eu fiz jornalismo, eu já fiz jornalismo pensando em comunicação comunitária, já pensando em jornais de bairro, como é que eu podia usar esse instrumento para fortalecer as comunidades, né? Porque eu já desde aquela época achava que o protagonismo tem que ser do cidadão, e não das estrelas da política, ou do mundo corporativo, esse tipo de coisa. Acabei trabalhando com o jornal de bairro, tive jornal de bairro, eu fiz jornal de bairro, principalmente em periferia, Zona Leste, Zona Sul. E aí, num determinado momento, eu fui convidado para fazer, porque eu trabalho com criança e adolescente desde que eu sou adolescente, ou seja, há muitos anos atrás. Então, desde aquela época, eu tinha uma certa facilidade para me relacionar com adolescentes. E por conta de alguns acontecimentos da antiga FEBEM, me convidaram para fazer parte de uma força-tarefa, porque as pessoas não tinham informação sobre o que acontecia dentro das unidades. Muito bem, então minha função era montar um fluxo de informação, né? A gente acabou montando um instrumento que a gente chamou de ouvidoria proativa, e essa ouvidoria proativa, ela era uma ouvidoria que ouvia, conversava com funcionários, conversava com a direção, conversava com as famílias, conversava com os internos, conversava com fornecedores, e dali a gente cruzava dados e a gente tinha uma verdadeira foto das unidades. Ou seja, o sistema se provou competente para o fim a que se destinava. Mas, com as mudanças políticas e com isso e aquilo, acabou que este projeto ele durou pouco tempo. Certo? Muito bem. Foi essa minha atuação nesse projeto foi um divisor de águas na minha vida. Até ali eu defendia ferrenhamente o discurso técnico. Eu achava que através de instrumentos, através de dispositivos, a gente conseguiria mudar as coisas. Bastava mostrar a eficiência. Foi ali que eu descobri que o discurso político ele é muito, muito mais poderoso. Infinitamente mais poderoso. E foi quando eu saí dali que eu me voltei para a comunidade onde eu vivo, que é especialmente o distrito do Itaim Bibi, né? Subprefeitura de Pinheiros, lógico que eu circulo pela cidade inteira. Se me mandarem para a Zona Leste, para a Zona Norte, eu nasci na Zona Leste, então eu tenho um conhecimento geral da cidade, mas a minha atuação já faz aí uns 10 anos, um pouco mais talvez, tem se concentrado na Subprefeitura de Pinheiros, distrito do Itaim Bibi. Nesse meio tempo, eu continuei com o jornal, especialmente lá na Zona Leste. O modelo de negócio de jornal de bairro foi ficando obsoleto. Eu tinha que vender a parte editorial para poder suprir a parte comercial. Aí chegou uma hora, parou de fazer sentido, e eu fui procurar algumas pessoas e surgiu a iniciativa local. A iniciativa local é um projeto de articulação comunitária e a gente conseguiu fazer várias coisas no ambiente que, vamos dizer assim, todos os lugares da cidade têm uma carência. O distrito do Itaim Bibi não tem carência de esgoto, não tem carência de recursos, mas tem uma carência de articulação, uma carência de participação e representatividade brutal. Para vocês terem uma ideia,
dados que a gente conseguiu com a iniciativa local, 95% das pessoas que trabalham saem, moram fora, e 95% das pessoas que moram trabalham fora. Então, na verdade, é um lugar, uma terra de ninguém. E essa é a verdade, uma terra de ninguém. Muito bem. Depois disso, depois de vários projetos que a gente conseguiu emplacar, com patrocínio, tudo, através da iniciativa local, a gente vai participar pela iniciativa local também da autoformação, que eu acho que pode ser talvez a melhor experiência em termos de interação e integração do conhecimento que existe dentro da Subprefeitura de Pinheiros. E por conta também de vários desses projetos, acabei me influindo dentro da Subprefeitura, porque era necessário aprovação de alvará e tudo mais, então a gente acaba conhecendo um pouco de como funciona essa parte pública, né? Que é muito diferente da iniciativa privada, e isso pouca gente tem consciência disso e acha que o setor público pode funcionar exatamente como a iniciativa privada, e não tem como. São coisas muito diferentes. Mas isso a maioria da população desconhece. Como desconhece várias outras coisas com relação ao que é público, né? Inclusive os espaços públicos, a ocupação de espaços públicos. Como é que isso se dá? Por que isso se dá? Qual é o valor disso? Quer dizer, são coisas que devem ser resgatadas, que estão aí e que um pouco se faz a respeito, né? A gente fez um dos Praça Cidadã que a gente conseguiu reunir no mesmo evento pessoas que moravam na mesma região, que estudaram junto, mas que não se viam há 30 anos, 20 anos. Ou seja, é um desconhecimento brutal a respeito do seu próprio bairro, entendeu? E é por isso que eu estou me candidatando para dar sequência nesse trabalho, batalhando muito pelo conselho de subprefeitura. Eu acho que esse é um momento importante, porque vai ser a primeira vez que existe essa experiência. Eu acho que quem se eleger desta vez vai ter oportunidade de botar um jeito de trabalhar, vai colocar um objetivo para esse conselho, coisa que tem vários conselhos, todos eles com seus objetivos, mas eles são pouco ouvidos, né? Então eu acho que é a oportunidade que a gente tem de fazer com que todos os outros conselhos, junto com o nosso, seja também ouvido e seja representativo. É isso aí.